Depois de um plantão de 12 horas de trabalho, normalmente saio correndo do hospital direto para casa. Dessa vez, enquanto me livrava do meu EPI, eu já pensava em fazer uma parada pequena, mas importante, que iria me ajudar a não pensar muito no meu atual dilema pessoal. Parei o carro no início da rua de minha casa, desci e peguei no porta-malas um saco de ração para gatos. Caminhei até a praça e sentei-me em um dos bancos. Um minuto depois, um gato rajado se aproxima e em sequência outro amarelo. Despejo um pouco de ração no chão para eles e logo outros dois bichanos surgem de trás de mim miando desesperadamente. Gosto de animais, sempre gostei. Quando criança, eu sonhava em ter ao menos um aquário com um peixe para cuidar, mas nem isso eu tive. Hoje, adulta, empregada e morando numa casa grande demais para uma só pessoa, eu poderia ter quantos bichos eu quisesse, mas, ainda assim, até hoje nunca tive nenhum. E nunca tive por um único motivo: sempre sonhei em criar asas, deixar Lilbor, fazer minha residência em cirurgia torácica no exterior. Enfim, fazer qualquer coisa que me mostrasse o quão livre sou. Logo, nunca quis me apegar a nada ou alguém que dificultasse minha futura partida. Não que ache meu país ruim, ou tenha algo contra o regime monárquico. Eu apenas acho que o mundo é grande demais para se estabelecer em um único lugar a vida toda. Bichanos, no fundo eu sou uma pessoa bem egoísta, eu digo para os gatos enquanto acaricio a cabeça de uma fêmea que está se esfregando em minha perna. Mesmo sempre tendo pensado assim, eu me pergunto por que é que eu tenho me sentido tão mal depois que Heitor rompeu comigo. Seria pela forma estranha como acabou, ou seria porque bem no fundo eu sou uma hipócrita? Célia, uma simpática vizinha que mora a 3 casas antes da minha, senta-se no banco perto do meu após terminar sua corrida e puxa assunto. Mesmo que minha intenção fosse apenas fazer uma parada rápida para saciar a fome daqueles bichinhos de rua, eu não me importei de gastar mais algum tempo para interagir com ela. Após um assunto e outro, o nome do príncipe herdeiro saiu da boca de Célia. Não sei bem como a conversa foi para aquele lado, mas quando me dei conta, ela dizia: sim, a rainha fez esse decreto há 2 semanas, mas somente agora ele se tornou público. O príncipe herdeiro tem 12 meses para se casar. Não que eu seja desinteressada nos assuntos da família real, mas eu fiquei intrigada com a euforia dela. Oh, é mesmo? Perguntei fingindo curiosidade e no mesmo instante eu me questionei o que isso iria mudar na vida dela ou na minha. Respondi mentalmente que nada, mas algo me dizia que poderia mudar na vida de minha irmã. Então, fui para casa com o pensamento em Maria Eduarda, refletindo se eu deveria ligar para ela para checar como estava seu estado de espírito. Depois de tomar banho, eu pensei que se fizesse aquilo seria o mesmo que dizer que eu a apoiava em sua ilusão descabida. Minha irmã poderia escolher amar qualquer homem ao seu alcance, mas ela foi escolher se apaixonar por ninguém menos que Benjamim Kedarion III, o herdeiro do trono de nosso país. A fantasia de minha irmã começou há um bom tempo, quando ela ainda era adolescente. Certo dia, ela e suas amigas vinham da escola quando decidiram parar em uma sorveteria. Enquanto conversavam e tomavam sorvete, a TV ligada no alto da parede transmitia uma notícia muito importante: a inédita aparição em público do nosso príncipe herdeiro. Eduarda parou a conversa, encarou o televisor com seriedade como se estivesse vendo o príncipe em pessoa. Segundo ela conta, foi amor à primeira vista. Até esse dia, nosso herdeiro do trono não era uma figura pública, mas após cumprir o serviço militar, a rainha o apresentou formalmente à nação. Desde esse momento, minha irmã nunca mais tirou essa pessoa de seus sonhos. Ela não é a única que fantasia, é claro, já que além dele ser o homem mais poderoso e influente do país, tem um rosto e um tipo físico que não perde em nada para muito ator famoso. Mas, como se só isso não fosse suficiente, ele é ainda muito bem avaliado por sua sagacidade e inteligência. Lilbor nunca foi uma monarquia como as demais. Primeiro porque até os dias de hoje, a religião influencia fortemente nos costumes e tradições de nosso país. Existem tradições que nem mesmo a família real ousa descumprir. Outro detalhe é que desde nossa fundação o herdeiro do trono não necessariamente é o primogênito daquele que está no trono, o que impede que o rei que vier assumir seja alguém inapto para administrar um país tão excêntrico como o nosso. O herdeiro tem que provar ter conhecimento teórico e prático em múltiplas áreas no tocante à administração de um país.
Então, desde os 6 anos de idade, os príncipes que possuem a ambição de carregar o título de príncipe herdeiro, são anualmente avaliados pela Academia Nacional de Ensinos Imperial. Até completar 17 anos, o futuro herdeiro do trono precisa ser submetido a uma avaliação desta academia, que eles denominam de certificação de título administrativo, cujo nível de dificuldade é bem elevado. O atual príncipe herdeiro provou não ser apenas um rosto bonito quando, aos 13 anos, passou nesse teste com folga de pontos. Ainda há mais um detalhe sobre ele que me chama a atenção, um boato sobre sua vida particular, que diz que ele se mantém solteiro porque, quando mais jovem, se apaixonou por uma garota comum. Ela foi seu primeiro amor, mas por ser uma simples plebeia, sua mãe a afastou dele. Dizem que até hoje ele espera por ela. Dizem que ele prefere perder o direito de sentar-se no trono a casar-se com alguém que ele não ama. Como disse, essa história de amor proibido é um boato que circula na internet há muito tempo, mas, se for como o ditado que diz que o povo aumenta, mas não inventa, se algo nessa história for verdade, eu particularmente acho que isso o torna um homem bem peculiar, afinal, quem hoje em dia é tão fiel a um amor assim? Se um dia eu conhecesse um homem que fosse capaz de esperar por mim dessa forma, penso que me sentiria uma pessoa muito honrada. Agora que estou pendo nisso, eu percebo que sou mais romântica que minha irmã. Sem me dar conta de que estou ponderando sobre o príncipe herdeiro de nosso país enquanto ele não faz a menor ideia de minha existência ou da existência de minha irmã, meus olhos se fecham e eu adormeço. Pela manhã, desperto abruptamente, confusa, me ponho sentada em um salto. Pego o celular para checar não apenas a hora, mas também o dia de tão desnorteada que estou e então me dou conta de que estou de folga. Sentindo-me estranha, levo minha mão à testa e checo minha temperatura. Eu estava um pouco fria, mas havia suor em minha testa. Volto para debaixo do meu cobertor com o coração muito apertado. Havia despertado daquela forma porque eu havia sonhado. Seria menos assustador se fosse um pesadelo, mas eu acabava de ter um antigo sonho. Puxei o ar profundamente, porque me veio a recordação clara da primeira vez que o sonhei. Eu tinha 8 anos na época. Sonhava que meus pais, eu e minha irmã estávamos sentados em volta de uma grande mesa fazendo alguma refeição. Estávamos felizes, sorrindo, e minha mãe era a mais contente de todos nós. Minha irmã, que sempre foi mais divertida que eu e muito ousada, imitava nosso avô chamando minha atenção furiosamente, porque minutos antes eu estava me arriscando andando sobre o corrimão da ponte que passava sobre o rio do sítio dele. Esse era o sonho. Mesmo que o sonho parecesse bom, todas as vezes eu acordava angustiada e com lágrimas nos olhos. Conforme fui crescendo, fui ficando cada vez mais intrigada devido à recorrência desse sonho e à maneira como eu acordava. Alguns anos se passaram e então eu decidi compartilhar esse sonho com minha irmã, então lhe escrevi uma carta contando sobre ele. Maria Eduarda me escreveu de volta contando que aquele sonho era mais ou menos real. Em suma, tínhamos 6 anos naquela época, aquele havia sido nosso último momento em família juntos, pois aquele dia foi o dia que nossa mãe morreu. Depois que minha irmã me contou a verdade por trás daquele sonho, aos poucos fui me lembrando de mais detalhes. Talvez, para me conservar, minha memória havia apagado os acontecimentos daquele triste dia e 2 anos depois trouxe em forma de sonho apenas as partes boas, modificou outras e guardou em um compartimento pequeno e profundo de minha mente a tristeza que eu causei a todos naquele dia. O fato é que, a partir daquele dia, nossas vidas mudaram completamente. Alguns dias depois, nos separamos, eu fui mandada para um colégio interno no interior de Ares, enquanto Maria Eduarda foi morar com a irmã de nossa mãe biológica na capital. Mas, mesmo distante, eu sempre fiz todo o possível para manter os laços com minha irmã. Sempre busquei manter contato, sempre me preocupei em saber o que ela fazia, como se sentia e se estava bem. Penso que antes, inconscientemente, eu agia com culpa. Depois que tudo ficou esclarecido, passei a agir motivada por minha necessidade de me redimir com ela. Enquanto morei no internato, eu tinha pouco acesso ao telefone, então me comunicava com minha irmã por cartas. Muitas delas, Eduarda não respondia. Aos 16 anos, quando finalmente deixei o colégio para ingressar na faculdade, nossa comunicação ficou mais facilitada. Ainda assim, o esforço de nos mantermos unidas continuou sendo um ato quase unilateral de minha parte.
Mas eu nunca a culpei. Eu tive uma vida fácil, já ela, graças a mim, não. Ainda assim, somos grandes amigas. Lógico, temos nossas ocupações e por isso às vezes passamos alguns dias sem ao menos trocar mensagens, como tem acontecido ultimamente. Mas hoje, para minha surpresa, ela teve a iniciativa de falar comigo primeiro. Infelizmente, eu não tinha coisas boas a lhe contar, então, sobre mim, falei o mínimo possível. Ela, do contrário, seguia sempre radiante falando alegremente do seu amor impossível. Então você resolveu me procurar porque espera que eu assista à entrevista dele, eu disse assim que ela atendeu. Sim, porque você precisa ir se acostumando com seu cunhado. Você realmente nunca se cansa de ser iludida, minha irmã. Antes que você diga pela milésima vez que tenho que sair e arrumar um namorado, escute essa novidade, Eduarda retrucou. Estou ouvindo. Eu estou quase conseguindo. Pensei comigo mesma que esse conseguindo ao qual ela se referia só poderia ser uma coisa, uma vaga de emprego no Palácio Oriental, residência oficial do príncipe herdeiro e também sede do seu gabinete administrativo. Desde que atingiu a maioridade, Eduarda fez todos os esforços possíveis para trabalhar para a realeza. Aos 18 anos, ela conseguiu um emprego de meio período na Biblioteca Central da Corte. Desde então, nunca trabalhou em outro lugar que ultrapassasse o perímetro da Corte Real, tudo porque ela tinha um objetivo realmente muito elevado, aproximar-se de nosso futuro rei. Atualmente, ela estava há 8 meses como assistente da secretária do príncipe Natanael Kedarion, irmão mais novo do nosso futuro rei. O príncipe Natanael me prometeu que me ajudará a entrar para o Palácio Oriental. Sério. Não fingi empolgação. Que cargo você irá exercer? O cargo é que menos interessa. Mesmo que eu seja camareira, copeira, isso não é relevante. O importante é que eu consiga chegar perto do meu amor. Não tive como não me preocupar. Como o cargo não é relevante? O cargo define quanto se ganhará no fim do mês. Querendo muito acreditar que havia escutado errado, sentei-me no sofá levando minha mão à testa. Além de preocupada, eu me senti um pouco culpada naquele momento porque sempre mimei Eduarda. Papai me deixou 2 casas como herança. Quando fiz 18 anos, passei a de maior valor para Maria Eduarda, pois nunca achei justo eu sempre ter sido tão privilegiada por meu pai e meu avô e ela não. Como esta casa não ficava na capital, Eduarda simplesmente a vendeu por um preço muito abaixo do mercado e comprou um apartamento caro, porém minúsculo em um bairro perto da corte, isso tudo porque ela sempre visava estar ao derredor do príncipe herdeiro. Sotero, capital de Lilbor, é uma cidade impressionante. Mesmo com os arranha-céus comuns de uma grande cidade, shopping centers, restaurantes e boates famosas, ainda assim ela abriga lindos parques e áreas verdes, o que a torna uma das cidades mais bonitas e caras para se viver. É a cidade dos sonhos de muitos. Mas viver bem e com qualidade de vida, o que significa viver nos bairros centrais de Sotero, é um privilégio para poucos. Agora viver nos bairros perto da corte, é um privilégio maior ainda. Com alto custo de vida morando em um lugar assim, rapidamente minha irmã consumiu sua herança, e então frequentemente eu me via enviando-lhe dinheiro para que ela pudesse manter seu padrão de vida na capital. Sou uma médica recém-formada que ainda está estudando duro para ingressar em uma residência, e mesmo assim nos últimos 4 meses, me vi trabalhando em 3 hospitais porque Maria Eduarda se meteu em dívidas graças à sua teimosia em se manter perto da corte. Como é inteligente, se ela permanecesse no atual posto, em pouco tempo poderia crescer em sua carreira, mas agora ela estava me dizendo que não importava em descer alguns níveis, contanto que entrasse para o palácio do príncipe herdeiro. No fim das contas, eu deveria estender minha mão à palmatória para seu Fernando, meu ex-tutor. Ele inúmeras vezes me alertou quanto à minha maneira de lidar com minha irmã. Várias vezes me disse que eu a estava deixando mal acostumada e que ela se permitia viver como uma irmã pródiga porque sabia que eu estaria sempre ali para ampará-la. Eduarda, você não pode estar falando sério, retruquei. Esse ano irei entrar para o exército para cumprir o serviço militar. Você sabe que isso é um pré-requisito nesse país para que eu possa começar minha residência. Ficarei 12 meses na fronteira ganhando um salário contado.
Fique ciente que se o seu salário cair, eu não poderei mais ajudá-la. Fique descansada quanto a isso, Malu. Eu me tornei amiga do segundo príncipe. Ele não apenas me ajudará a chegar ao Palácio Oriental, mas me pediu para fazer um trabalho muito importante para ele e irá me recompensar muito bem. Agora, vamos parar de falar, porque a entrevista já vai começar. Não tinha nenhuma intenção de assistir aquela entrevista, mas porque ela insistiu e também porque eu não tinha mais cabeça para estudar, decidi fazer como ela pedia. Ligamos a TV, eu aqui em Ares, ela em Sotero, e então encerramos a ligação. O apresentador dizia algumas palavras introdutórias, mas eu não estava escutando, porque ainda estava digerindo o que Eduarda havia acabado de me contar. Logo em seguida, penso em Heitor e fico me questionando em que lugar do país ele estaria naquele momento. Checo meu celular apenas para me magoar mais ainda ao notar que a mensagem que lhe enviei há 2 dias continuava sem resposta. Na verdade, ele nem ao menos se dera ao trabalho de visualizar a mensagem. Nós namoramos por quase 1 ano e você foi embora sem me dar uma explicação lógica. Eu realmente não conhecia você, Heitor, digo me sentindo uma completa idiota, então me lembro de uma amiga da faculdade que me dizia que eu tinha que tomar cuidado, porque eu era péssima em ler as pessoas. Largo o celular no sofá ao lado, deito-me e continuo a pensar em voz alta. Eu realmente preciso sair e conhecer gente nova, ou então rever meus amigos antigos. Na verdade, eu preciso fazer como eu sempre sonhei, viajar pelo mundo e conhecer novos lugares. Por 10 anos da minha vida, morei num colégio interno. Depois que saí, me vi praticamente interna dentro da faculdade, e mais tarde entre a faculdade e os hospitais. Nunca deixei meu país, e as viagens que fiz por aqui não foram para muito longe e nem por muito tempo, porque, por mais que eu não fosse pobre, o capital em dinheiro que meu avô havia me deixado seria suficiente até eu terminar a faculdade, e isso se a inflação não resolvesse me atrapalhar. Olho para o controle remoto em minha mão e fico pensando por um momento. Eu sempre odiei a sensação de falta de liberdade, mas naquele momento eu ficava me perguntando por que, mesmo sendo uma adulta e não tendo mais nada que me segurasse em um único lugar, eu continuava com aquela sensação de falta de liberdade. Antes, a desculpa era a faculdade, mas eu já estou formada há 1 ano. Eu acabava de tomar uma decisão, iria realmente mudar de país. Esqueça o alistamento militar. Se eu fizer minha residência nos Estados Unidos ou na Alemanha, não precisarei passar pelo exército. Eu sempre tive esse pensamento, mas agora ele estava germinando. Eu me conheço muito bem, às vezes tenho uma ideia e fico estudando-a por um longo tempo, até começar a pensar sobre ela com seriedade. Então, quando me decido, não volto atrás facilmente. Isso mesmo. Mesmo se eu não conseguir passar em uma residência no exterior, daqui a 1 ano eu estarei partindo para algum longe daqui. De repente, eu fiquei me achando uma estúpida por concluir que havia sido necessário levar um chute para finalmente me decidir ir embora. Ao terminar de falar sozinha, nosso lindo futuro rei entra no auditório e é aplaudido enquanto é recebido pelo apresentador, então me volto para eles. Presto atenção por um momento, mas no decorrer da entrevista minha mente divaga várias vezes. Em determinado momento, o apresentador toca no assunto mais comentado do momento. A família real sempre levou muito a sério o assunto sobre descendentes e sucessão do trono. Vossa Alteza está atualmente com 31 anos. Hoje em dia, muitos homens na sua idade nem pensam em casamento, mas o senhor não é um homem qualquer. Nossa história nunca registrou um período de tempo tão longo sem uma princesa herdeira. O príncipe herdeiro concorda com um modesto aceno de cabeça, muito típico dele. Pelo que vimos, o apresentador continuou, Vossa Majestade está muito preocupada, então publicou um decreto para que o senhor se case no prazo de 12 meses e que a pena por descumprir esse decreto é a perda do título de herdeiro do trono. Exato, o príncipe concorda com tranquilidade. Se isso acontecer, sabemos que atualmente quem está apto a segurar esse título é o príncipe Alberto, o segundo filho de Sua Majestade. A meu ver, esse decreto é um tanto extremo. O que Vossa Alteza tem a dizer sobre esse assunto? A câmera se fecha no rosto do príncipe e revela o homem seguro que ele sempre mostrou ser.
Por uns segundos, olho-o como se eu buscasse algo nele que fosse próximo a mim. Meu coração fica apertado de repente e fico sem entender meus sentimentos. Você acha que a rainha exagerou? Vossa Alteza não? Eu sou o primeiro súdito da coroa, e como você mesmo disse agora há pouco, não sou um homem qualquer. Ainda que tenha muitos privilégios, minhas obrigações também são equivalentes. Se a rainha faz um decreto que não atingirá a população, mas a mim principalmente, não tenho o que questionar sobre se ele é extremo ou não. Mas nós sabemos muito bem que o príncipe Alberto tem opiniões políticas bem avessas às suas como, por exemplo, políticas protecionistas, aumento do poder imperial, que consequentemente aumentará a carga tributária para os súditos. Em suma, se Vossa Alteza descumprir esse decreto, não tem como a política de nossa nação não ser afetada. Ele sorriu friamente e respondeu com sua costumeira placidez. Por isso cumprirei o decreto imperial. Fim da parte 1. Vídeo novo toda terça, quinta e domingo. A continuação do romance ficará fixada na descrição do vídeo ou no primeiro comentário. Lembre-se de se inscrever para não perder nenhum vídeo novo. Se você gostou, curta esse vídeo, pois isso me estimula a continuar gravando. Até breve.